Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, Canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Como vai? Vai bem? Eu espero que sim, que você esteja bem e que você continue bem. E um motivo a mais para você estar e ficar e continuar bem é o programa Opinião, que está no ar e hoje falando de segurança pública. O chefe-maior desta pasta, que é o secretário Alexandre Bustamante, está aqui a postos conosco. O policial federal, licenciado ou afastado? Aposentado. Aposentado. E o secretário de Estado de Segurança Pública, o Alexandre Bustamante, está com a gente, vai continuar até às 8h30 com a sua participação. Se você tiver alguma pergunta, sugestão, observação aí, 99932-2529, o WhatsApp do programa Opinião. A questão da segurança aí no seu bairro, no seu município, enfim, alguma sugestão também, esteja bem à vontade, a sua interação é o mais importante para nós. Também é importante para nós ter sempre Lorenberg Alves aqui no Opinião, quem eu cumprimento nesse momento. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A você que assiste também a Opinião pela internet, na página da TV Pantanal, no Facebook, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Secretário Alexandre, muito bom recebê-lo de novo aqui, não é? A primeira vez neste ano. E eu já vou perguntando, então, em tempos pandêmicos, a segurança pública, em termos de números, não é? Porque a impressão que se tem é que as pessoas saem pouco de casa, logo a possibilidade, a probabilidade de ocorrências policiais, aquelas tão violentas, acidentes de trânsito também, e a questão das brigas de bar, enfim, nos bares, nos lares, por conta das bebedeiras da vida, elas reduzem. Isso pode ser já verificado nos números da segurança pública aqui do Estado, tanto polícia civil como militar, ou não? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todo o público que está assistindo a nossa entrevista. Os números da área de segurança pública do Estado de Mato Grosso estão em redução. Não uma franca redução, mas uma redução gradativa. Se fosse em razão da pandemia, todos os números do Brasil estariam sendo reduzidos. E não é o que acontece no Brasil. Então você tem aí 27 estados, dos quais só 5 reduziram e os outros não. Mato Grosso está entre eles? Tá. Mato Grosso é um dos estados que manteve a redução e que é um dos que mais reduziu os indicadores de segurança pública, especialmente os crimes violentos, como roubo, homicídio, furto, latrocínio, todos com redução e queda. Então nós temos no Brasil hoje, nos 27 estados, alguns com aumento até de 40%, 50% nesses crimes violentos. Não é o caso do Mato Grosso. Nós fechamos o ano passado com a redução de 4% na média dos delitos, especialmente no homicídio. Esse ano, se nós compararmos com o mesmo período do ano passado, que já houve redução, nós estamos com a faixa de redução de 9% em homicídios. 9%. Esse ano, de janeiro até agora. Se comparado com o ano passado, que já teve redução, né? Mas o percentual é um número muito bruto, sabe, Paulo? Quando você trabalha com percentual, né, é muito desproporcional. Vamos dar um exemplo. A cidade de Barra do Garça teve a regional Barra do Garça, teve 3 homicídios. Aí esse ano subiu para 6. Nós tivemos 100% de aumento. No mesmo período? No mesmo período. Estou dando um exemplo. Mas nós temos cidades, em 2020, no tamanho de Água Boa, que não teve nenhum homicídio. Nós tivemos 26 cidades do estado de Mato Grosso sem nenhum homicídio no ano 2020 todo. Isso para nós é uma grande vitória, é um trabalho dos profissionais da área de segurança, com a sociedade, o engajamento social, políticas de redução de criminalidade. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. É sempre bom e o programa fica muito rico com a presença do senhor. Eu vou aproveitar essa esteira da violência e vou trazer aqui um trecho da fala
do secretário adjunto, coronel PM Vitor Fortes, que no dia 21 de julho de 2020, ele chegou a afirmar, fazer a seguinte afirmação: os índices criminais no estado são monitorados semanalmente e, ao verificar acréscimos, as forças de segurança se unem, cada uma dentro da sua função, para desencadear operações integradas. Fecham aspas. Eu tenho uma pergunta só a respeito disso, secretário. Esse monitoramento semanal, a avaliação dos índices criminais e a união das forças de segurança no estado ainda acontecem hoje? É a grande ferramenta utilizada pela área de segurança para a redução da criminalidade. A gente acompanha diuturnamente todos os indicadores. O relatório chega para a área estratégica semanalmente. Em cima dos relatórios, a gente observa aonde pode ter um desvio dos indicadores de segurança, da curva ascendente, e aí sim, aí deslocamos toda a força de segurança para aquela unidade para poder dar um contra-remédio. Por exemplo, está aumentando a quantidade de roubo na cidade de Pontes Lacerda, está aumentando os homicídios naquela região. Então chamamos o delegado regional, o comandante regional, fazemos um plano estratégico para poder mitigar aqueles delitos. Em cima disso, deslocamos inclusive helicóptero, força da Rotan, se necessário até o BOP, o GOI da Polícia Judiciária Civil. E a gente dá uma overdose de segurança naquela região até voltar ao estado normal de redução. E o resultado que tem dado no estado de Mato Grosso, que das 15 regionais, hoje, na data de hoje, 13 com redução e só 2 com aumento. Quais as 2 que estão com aumento? Você tem aí? Eu tenho. Deixa eu só olhar aqui, que de As cabeça 2 eu não lembro. que estão com aumento no estado, que é um número significativo. Apenas é uma força de expressão. Poderia ser nenhuma, né? Mas 2, comparado com o passado aí, não muito distante, onde era muito mais. Nós estamos com Sinop e Nova Mutum com aumento. A Sinop A que se deve Sinop, rapaz? Sinop nunca sai desse topo aí. Nós temos uma extensão territorial muito grande, muita população, né? E em algumas regiões, Colniza e Juína também, né? Eu falei 2, mas são 3, que eu esqueci de Juína. Tem Juína. Sinop, Juína e a última é Nova Mutum. São regiões que têm problemas, a gente está enfrentando, muitas vezes é o destoamento do crime, né? E a gente está enfrentando e vai resolver até o meio do ano, se Deus quiser, já está tudo enquadrado. Então, Alexandre Bustamante, secretário de Estado de Segurança Pública, eu lhe pergunto, como então superar isso? Existe aí um problema de ordem financeira, mas isso talvez nem seja o principal problema, não é? O governo, por exemplo, está impedido de fazer novos concursos, isso tendo em vista aí o efetivo das polícias, a militar e a civil. Tem essa proibição de até o final do ano não realizar concurso. É a tecnologia que vocês estão considerando como a principal aposta aí para tentar reduzir isso aí? Porque, fora isso, como resolver? Paulo, é um conjunto de medidas, né? Atividade integrada, feito o professor Lorenberg falou, é uma. O uso de tecnologia é outra. A presença policial, aumento de frota. Nós estamos aumentando a quantidade de viaturas em ronda na rua. Estamos colocando o policial mais na rua, colocando o mínimo de policiais na faixa administrativa. A ideia é colocar mais polícia na rua. Com certeza, um estado que cresce a 10% ao ano tem seus fatores negativos também, que onde é que tem muito dinheiro e crescimento, tudo vem a reboque, né? Mas quando você percebe que no conjunto da obra, na média estadual, a gente está reduzindo, fica mais fácil da gente trabalhar em pontos focais onde é que está no desvio da curva. Então, Sinop, nessas regiões, Sinop, Mutum e Juína, a gente vai trabalhar com mais enfoque. Você pega Juína, por exemplo, vamos olhar a regional de Juína. Você tem uma mineradora que está chegando na região de Aripuanã, onde é que tem um garimpo muito grande. Você tem a região de Colniza, que quanto mais tem sempre um problema de área de terra, que são problemas que afetam a área de segurança, mas são problemas sociais, do qual a gente tem que estar presente, mas que são fatores que extrapolam a área de segurança.
Lorenberg. Secretário, eu vou pular um pouco fora da violência em si, mas vou trabalhar com a outra violência dentro da penitenciária. Com relação ao Covid, eu estava lendo o boletim de hoje, datado de hoje, do Covid, na penitenciária. Eu trouxe aqui 4 números e, por favor, me corrija se esses números que eu trouxer está errado ou não. Positivo, servidores, 638 positivados de servidores e 7 óbitos até aqui. Com relação aos presos, 2.234 presos com Covid e 3 óbitos. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse quadro. Não. O senhor está com números desde o início da pandemia, né? Esses números são números de hoje. São números cumulativos, mesmo do consórcio de imprensa, que a gente divulga. E realmente é isso mesmo. Nós temos uma população carcerária, onde normalmente trabalha muito com aglomeração, né? Eles vivem na aglomeração, são celas, né? Onde tem bastante gente. Só que o tratamento que a gente faz, o sistema de prevenção, a proibição de visitas, a gente conseguiu reduzir muito a internação deles, né? Quase não tem nenhum internado. Hoje não tem nenhum internado. Nós tivemos mais óbitos de servidores do que de reeducandos, né? Porque o servidor sai, vai para casa, volta e está mais suscetível a pegar a doença, enquanto o reeducando fica mais confinado. Não é só no sistema prisional que a gente está tendo isso, em todo o sistema de segurança, na Polícia Militar, na Polícia Judiciária Civil, desde o início da pandemia. Pra você ter uma ideia, hoje, na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no meu staff lá, mais ou menos do meu time que trabalha na administração, de 25 tem mais de 15 hoje com doença. Ninguém internado, mas acometidos da doença. É um negócio que não tem muito para onde correr, né, professor? Eu acho que eu já peguei a Covid no final do ano, em dezembro. Estou mais preocupado com a segunda leva do que com a primeira. Eu fui assintomático na primeira. Como eu faço um exame de rotina de tanto em tanto tempo para verificar se eu peguei a doença, quando eu fui verificar, eu já tinha pego a doença. Mas passou batido assim, não teve nenhum... Nada, nem dor de cabeça eu não tive. Amém. Amém. Mas os que já pegaram pela segunda vez aí dizem que a segunda vez é mais bruta do que a primeira. Forte, né? Mas de qualquer forma, a gente está todo mundo suscetível. Estou louco para chegar a vacina, né, para vacinar todos os educandos, vacinar todos os profissionais da área de segurança e toda a população brasileira do modo geral. A gente observa aí os resultados da vacina na Inglaterra, por exemplo, onde 80% da população foi vacinada, que está caindo assustadoramente lá e, oxalá, venha acontecer com o mundo inteiro, a quantidade de internação e a quantidade de mortes. A propósito, secretário Bustamante, o senhor defende, o senhor concorda que os servidores da segurança pública, o policial militar, o policial civil, esse pessoal também que aí está nos presídios, nas penitenciárias, também deveria ter uma celeridade no atendimento enquanto à vacina, em termos de grupos? Paulo, eu gostaria de tratar todo mundo igual, certo? Eu acho que todo cidadão brasileiro que paga seus impostos tem direito à vacina. Mas como nós não temos vacina para todo mundo, tem suas prioridades. E tem um ditado que fala: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Eu queria que todo mundo da segurança fosse vacinado. Mas nós temos aí os profissionais da segurança, da saúde, né? Nós temos aí os idosos, né? Que são pessoas que, além dos profissionais da segurança que estão expostos a isso, também têm mais, de acordo com as estatísticas, mais fragilidade à doença, né? Nós já perdemos muitos profissionais da área de segurança com óbito, PMs, policiais civis, bombeiros. Enquanto está Covid. Com a Covid, né? Então, nós perdemos esses profissionais com a doença, mas nós também nos resignamos e entendemos que, por mais que seja, tem as prioridades. Eu gostaria, sim, que os policiais fossem vacinados antes que todos, mas é muito difícil a gente estabelecer isso num país da dimensão do nosso, da estrutura que nós temos e da pouca vacina que tem disponível hoje. Mas eu acredito muito que os institutos farmácicos que tem espalhado por aí, o governo federal agora está comprando outras vacinas também, né? Essa discussão da vacina, de onde é que vem, para onde é que vai,
Para mim não me interessa, desde que eu seja vacinado. Eu nunca me preocupei com a vacina que meus filhos tomaram quando eu era criança, de qual laboratório, de onde é que vinha. Eu sempre levava a criança para ser vacinada, é o que eu quero. Se tivesse disponível a vacina hoje, eu te garanto que a fila estava grande para ser vacinado. Eu defendo que os servidores da segurança devam ser inseridos nesses grupos de prioridade. Porque assim, o policial vai lá no fim de semana, por exemplo, porque ela tem contato. O pessoal, por exemplo, que tem ali que entra nos hospitais, leva um baleado, enfim, tem algumas unidades têm até um postinho ali da PM ali, junto com a unidade hospitalar. É o pessoal que está o tempo todo no front, meu filho. Só que é isso que você falou aí, não tem vacina para todo mundo, e infelizmente, mas que eu acho que devia ter a inclusão deles aí nesse imediatismo aí da vacinação, eu acho que sim. Lorenberg, vamos deixar uma pergunta para o Digníssimo responder após o intervalo comercial? Ou, se for muito longa, ou se for mais de um, a gente deixa para abrir o próximo bloco com as suas perguntas. Secretário, no dia 4 de fevereiro de 2019, o senhor participou de uma reunião juntamente com o ministro da Justiça e secretários de Estados de Segurança Pública, e naquela reunião o senhor falou de vários pontos, e eu destaquei um para fazer uma pergunta, para ouvir uma reflexão do senhor a respeito das audiências de custódia. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Esse é um assunto quente. Alexandre Bustamante, secretário de Estado de Segurança Pública, vai responder a essa questão levantada por Lorenberg após o intervalo comercial. E se você tem aí uma pergunta também, mande para a gente aqui via WhatsApp, 99932-2529. É o zap do Opinião, que dá um tempinho e volta já já. Ok, a gente já retoma aqui ao vivo entrevista com Alexandre Bustamante, secretário estadual de Segurança Pública. Uma conversa interessantíssima aqui, porque tem números, tem as ações da segurança pública aqui no estado de Mato Grosso, não é? Tanto que houve nos últimos meses aí, como o que está sendo pretendido aí pela pasta para este ano de 2021. Antes de seguirmos com Alexandre Bustamante, vamos destacar o que há de mais importante nesse momento no Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Acompanhe comigo. O primeiro destaque, aqui está. Em 24 horas, Mato Grosso tem 43 mortes e mais de 1.700 novos casos, mais de 1.700 novos contágios e 43 mortes devido à infecção pelo Covid-19 foram registrados em Mato Grosso nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, dia 23, pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES. Conforme a pasta, Mato Grosso registrou, até o momento, 244.610 contágios e 5.694 mortes pelo novo coronavírus. Do total de infecções, em mais de 230 mil ocorrências, as pessoas contagiadas se recuperaram do vírus. Contudo, cerca de 7.600 pessoas seguem em isolamento domiciliar, tratando a Covid-19, enquanto mais de 1.000 estão internadas, seja aí em unidades de terapia intensiva, as UTIs, ou em leitos de enfermaria. E olha só, por 20 votos, Max Russi é eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa. Por 20 votos contra 1, o deputado Max Russi, do PSB, foi eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O pleito foi realizado após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que cancelou o pleito anterior e determinou, então, a saída de Eduardo Botelho da presidência. A eleição que definiu a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa teve início às 19 horas desta terça-feira. A votação foi realizada aí de forma presencial na Casa de Leis e pôde ser acompanhada ao vivo por meio do portal do Parlamento. Conforme no noticiado pelo Gazeta Digital, a chapa, encabeçada pelo deputado Max Russi, do PSB, foi
a única a se inscrever para o pleito. O grupo é composto pelos deputados Dilmar Dal Bosco, do DEM, que fica na primeira vice-presidência, Wilson Santos, do PSTB, na segunda vice-presidência, Eduardo Botelho, do Democratas, na primeira secretaria, Janaína Riva, do MDB, na segunda secretaria, o delegado Claudinei, do PSL, na terceira secretaria, e ainda Allan Kardec, do PDT, na quarta secretaria. Lorenberg, a gente falava ontem aí da incógnita da Janaína, ela acabou ficando com a segunda. Com a segunda. Acharam um jeitinho ali de acomodar todo mundo, né, nessa chapa. Boa sorte para eles, né, Lorenberg? Porque o Botelho vinha desempenhando um bom trabalho, sim. E agora saber se vai ter continuidade, se vai mudar, enfim. Sabe que tem um, como é que fala? Não é quarentena, não, é o lockdown já para segunda-feira. O que você acha? Tem uma semana, a Assembleia fechou por uma semana, em razão do... Mas tem uma crítica que o Lúdio Cabral fez. Ele foi o único que votou contra, né? Isso, porque ele questionou um dado que ele parece-me que tem razão. O Lúdio Cabral questionou exatamente a não presença do Barranco dentro dessa chapa. E ele tem razão na sua reivindicação. Por conta disso, ele votou contrário. Aliás, essa chapa levou o nome de Valdir Barranco. A única chapa que houve, né, submeteu-se aí a votação de hoje, levou o nome de Valdir Barranco, que, como a maioria sabe, está internado, está entubado lá em São Paulo. Teve, segundo a sua assessoria, aí, uma melhora no seu quadro clínico, mas ainda é delicado o quadro do Valdir Barranco, que foi acometido pela Covid-19. Melhoras aí para o Barranco, viu? Enfim, está aí a situação então, nova composição, nova presidência, novo comando à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O Lorenberg deixou, no bloco que passou aí, sobre a audiência de custódia, uma pergunta ao Alexandre Bustamante, que é o nosso entrevistado dessa noite, secretário de Segurança Pública. O senhor lembra da pergunta ou tem que fazer de novo? Lembro. Por favor, então, esteja à vontade. A audiência de custódia é uma ferramenta jurídica, né, do qual o juiz avalia as condições da prisão do réu, né, preso em flagrante. O modelo brasileiro adotou que o juiz ali vai fazer uma avaliação se há necessidade de continuar a prisão em flagrante ou relaxar a prisão em flagrante, né, do cumprimento de mandato ou da prisão em flagrante. O modelo americano é um pouco diferente do nosso, né, que o juiz recebe, tem um tipo de audiência de custódia, no qual o juiz recebe o preso naquele momento e ali faz um julgamento de seguimento ou não do feito. E já marca a audiência de instrução e julgamento do caso. E logo em seguida já profere a sentença. No caso do juiz manter o réu preso, o processo tem os prazos acelerados, né? Porque o réu preso, os prazos correm com mais velocidade do que com o réu solto. Então é um instrumento do qual o Poder Judiciário vai fazendo ali a garantia dos direitos constitucionais do preso. Agora, se eu sou contra ou sou a favor, eu não discuto muito, porque eu posso ter uma opinião formada sobre a audiência de custódia e acho que quando a pessoa é presa em flagrante, ela deve ser julgada. Porque se há materialidade o suficiente para fazer a prisão, e a prisão é ratificada pelo Poder Judiciário, nós já temos elementos o suficiente para fazer o julgamento. Mas aí nós passamos por um processo longo, demorado, que muitas vezes prescreve os crimes. Um exemplo disso é a Operação Sanguessuga, que demorou muito tempo e a maioria dos crimes estão sendo prescritos agora por falta de sentença. A crítica é construtiva, ela não é depreciativa. É o modelo posto no Brasil que ela tem que ser mais célere, ele tem que ser mais curto. Mas aí cabe ao Poder Legislativo fazer essa discussão e acelerar o processo de julgamento no Brasil. Mas aí nós temos uma outra discussão, que muitas vezes pode ser célere o suficiente para se cometer injustiça e condenar pessoas inocentes. Então, esse peso dessa balança de acelerar ou não o julgamento é que nós temos que ter no Brasil mais qualidade nos julgamentos. Dar condições ao juiz, ao Ministério Público para fazer melhor o trabalho que eles fazem, né? Dando uma condição de justiça para a sociedade. A audiência de custódia é um instrumento que veio e vai ficar, não vai sair, tá? Respeito. Só acredito que tinha que ser... Se há admissibilidade do réu preso,
nós tínhamos que reduzir os prazos processuais. É o que eu penso. Alexandre Bustamante, secretário, vai ter alguma expectativa aí de chamamento aí dos aprovados no concurso para o serviço penal? Não vou falar polícia penal, porque a polícia penal foi recém-criada, né? Mas o pessoal que prestou já concurso para trabalhar nessa área ali, tem a expectativa aí de ser chamado e tal. Como é que está essa política dentro da sua pasta? Paulo, desde que eu tomei posse, no dia 1º de janeiro de 2019, eu respondo essa pergunta. Em toda entrevista que eu vou... Só aqui já é a quarta vez que eu venho aqui. Em todo lugar que eu vou... Quando eu não pergunto, alguém pergunta aqui. Com certeza. Em todo lugar que eu vou, em todo almoço, jantar, restaurante que eu chego, alguém me pergunta isso, porque é uma expectativa muito grande dos aprovados no concurso. Mas eu nunca enganei ninguém. O concurso é um concurso de cadastro de reserva, tá? A política do Estado de Mato Grosso é de nomeação mínima de servidores. Não quer dizer que não vai nomear, tanto que nós nomeamos já 30 delegados e 150 servidores do socioeducativo. Mas enquanto não houver a necessidade premente, depois de feito todo o processo de reengenharia que nós estamos fazendo, não há de se criar uma expectativa de nomeação. Porque se criar a expectativa de uma nomeação, ela pode ser frustrada. E desde o início eu falei isso. Eu tenho muita preocupação com os aprovados no concurso, da expectativa e da esperança que foi criada, mas é muito mais fácil eu falar, enquanto secretário, a verdade, do que iludir todo mundo falando que vai nomear. A propósito desse assunto, secretário Bustamante, tem o WhatsApp que chega aqui via 99932-2529, o Zap da Opinião. O telespectador perguntando, eu gostaria que fosse perguntado ao secretário Bustamante como ele pretende inaugurar a obra de Peixoto de Azevedo sem efetivo, haja vista que a unidade recém-inaugurada em Várzea Grande não está operando em sua totalidade devido à falta de efetivo. Somos 900 aprovados no concurso da Polícia Penal aguardando serem chamados. Nosso concurso vence em fevereiro de 2022. Quem prorrogou o concurso foi eu, né? Em caso de necessidade vamos chamar, e em caso de não haver necessidade não chamaremos. Vou dar uma explicação sobre o Peixoto de Azevedo. Lá já existe uma unidade prisional que será fechada. Os servidores que lá trabalham vão para a unidade de Peixoto de Azevedo e pode ser que feche mais outra unidade. E a gente junte os reeducandos numa única unidade e junte os servidores para darem conta do recado. Está aí a resposta. Tem a sua pergunta também? Tem alguma dúvida? 99932-2529 para você mandar aqui para o Zap do Opinião. Professor Lorenberg. Secretário, eu vou aproveitar a fala que o senhor fez depois daquela reunião, no dia 4 de fevereiro de 2019, para fazer uma pequena provocação, mas provocação no bom sentido, porque eu sei que eu estou diante da sabedoria jurídica que o senhor tem, do conhecimento que o senhor tem e da sua vivência na Polícia Federal. Por isso eu me atrevo a fazer essa provocação. O senhor disse naquela oportunidade, entre aspas, a reunião do ministro foi proveitosa. Ele está apresentando propostas de alteração penal e processual penal. Essas propostas endurecem o combate ao crime organizado, à corrupção e às organizações criminosas. Para o amigo telespectador entender, trata-se de uma reunião com o ministro Sérgio Moro com o secretário de Segurança de cada estado. Eu faço 3 perguntas para ouvi-lo a respeito. Se essa reunião, secretário, fosse hoje, exatamente hoje, o senhor teria a mesma opinião desse trecho da fala do senhor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, como combater a corrupção, secretário? Se nós temos exemplos, por exemplo, de hoje, que o STJ abriu mão do sigilo do senador Flávio Bolsonaro. E uma terceira pergunta, como combater a corrupção, sendo que alguém que foi condenado à prisão foge da justiça e só se entrega depois que tem a promessa, por parte da justiça,
que ele terá o benefício da prisão domiciliar. Eu estou me referindo exatamente a um caso concreto, que é o caso da esposa do Queiroz, assessor direto do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. Professor Lorenberg, a justiça brasileira, a legislação brasileira, especialmente a criminal ou penal, do jeito que achar melhor o nome, ela está muito mutante ultimamente. Nós temos alguns institutos novos que chegaram, da delação premiada, o de acordo de leniência, que ainda estão em forma de adequação, né? Naquele momento, todas as propostas do Sérgio Moro, algumas aprovadas pelo Congresso Nacional, eram propostas legislativas, outras alteradas pelo Congresso Nacional e outras negadas pelo Congresso Nacional. Com certeza, quanto mais dura a penalidade, quanto mais firme, talvez a gente tenha mais condições de executar de forma a sociedade que venha cometer o crime ter mais medo da cadeia. Hoje a sociedade, por causa dos instrumentos jurídicos, do bom trabalho dos advogados, diga-se de passagem, usando as lacunas que a lei oferece, consegue criar os benefícios feita essa situação desse acordo da esposa do Queiroz, né? É uma ferramenta, essa negociação, né? É uma ferramenta que o Poder Judiciário e o Ministério Público têm na mão, pelo menos para julgar o caso, para recolher, para colocar uma tornozeleira em alguém, para tentar localizar onde é que essa pessoa está, para facilitar a colheita de provas, né? E o mundo jurídico está por aí, muitas vezes vai se adequando. Quantos casos foram solucionados com as delações que tem aí? Quantos acordos de leniência e recurso que foi desviado do Estado, que estão voltando para o Estado? Que, na minha opinião, o maior prejuízo, além da liberdade, é o prejuízo financeiro, né? A pessoa tem que perder, pelo menos retornar para o Estado o que ela roubou, de acordo com a corrupção. A Operação Lava Jato demonstrou isso, quanto de dinheiro que foi recuperado. Que muitas vezes a pessoa era condenada e quando saía da cadeia, saía bilionária. Hoje em dia já está, não quer dizer que recupere 100%, mas nós recuperamos grande parte disso, né? As ferramentas aqui do Estado de Mato Grosso, como o GAECO, o CIRA, a DECOR, a Delegacia de Combate à Corrupção, tem demonstrado que com força da investigação, né, o Ministério Público, através do NAC, doutor Domingos Sábio, tem demonstrado que através da investigação, pelo menos parte do prejuízo que o Estado sofre em matéria financeira retorna para o Estado, né? Mas aí tem um problema da liberdade, né, que a gente tem que verificar. Quanto ao caso do Sérgio Moro, da principal pergunta que o senhor fez, eu acredito que sim, concordo, mantenho meu posicionamento de que precisamos endurecer contra o crime, precisamos endurecer contra a corrupção, e se não for de outra forma, nós não teremos um Brasil melhor. Nós não temos no Brasil prisão perpétua nem pena de morte. Então a pessoa que comete crime tem que ter medo do cárcere, tem que ter medo de condenado, tem que ter medo de cumprir a prisão. Hoje no Brasil, dependendo do tipo de delito, a pessoa cumpre 1/6 da pena. Então, se ela é condenada a 30 anos, ela vai cumprir 5 anos de cadeia. É a legislação, né? É o que a gente tem. E a gente trabalha com isso. Nós, policiais, às vezes, saímos frustrados, que muitas vezes a pessoa sai da audiência de custódia antes da gente terminar nossos relatórios, né? Mas é a legislação e a gente não para de trabalhar. O que nós temos que melhorar os mecanismos que estão postos aí. Porque o reflexo disso é na sociedade, não é na segurança pública. O reflexo do aumento de crime, dos crimes mais violentos, acontecem na sociedade. A polícia não vai parar de trabalhar. Olha só, antes de encerrarmos este bloco aqui, eu vou pedir para o senhor responder rapidinho. Ontem, também conhecido como segunda-feira, o senhor, juntamente com o secretário de Educação, o Alan Porto, vocês estiveram ali num evento, rapaz, do Estado, né,
por conta das escolas militares. E eu acho um assunto importante de o senhor responder, porque muita gente às vezes pergunta, mas será que não vai abrir novas escolas, que não vão abrir novas escolas, né? E aí houve posse de diretores de 4 novas escolas militares aqui de Mato Grosso. As escolas serão dirigidas por militares, mas a coordenação pedagógica e também os professores continuam de responsabilidade da SEDUC. Primeiro, o que o senhor pensa sobre as escolas militares, a importância delas, como é que está a demanda? Eu sei que uma pergunta seria mais para o secretário de Educação, mas o senhor é da área de segurança e ali tem a questão disciplinar. Eu posso falar como cidadão, não como secretário nesse momento, porque... Então vamos fazer as análises, né, Paulo? Professor, a gente tem que fazer análise, a gente trabalha com números. O IDEB, que é um indicador da educação, que mede a qualidade da escola pública através das avaliações, das 10 melhores do estado, 7 são militares, 6 da PM e 1 do bombeiro. Aí eu pergunto, das 10, 6 são militares e 1 do bombeiro. Quantas escolas militares nós temos no estado? 7. E elas estão entre as 10 melhores. O modelo não tem que inventar a roda, não tem que inventar o fogo. O que nós estamos fazendo na área da escola militar, sem prejuízo da educação, que é feita pela Secretaria da Educação, é na parte administrativa, dar ordenamento, hierarquia e disciplina, sem que a criança perca a personalidade dela de estudante. Eu posso falar isso com propriedade, que eu estudei numa escola pública em Belo Horizonte. Ela não era militar, mas tinha todo o padrão militar. Era um colégio municipal, onde tinha formação, tinha que escutar o hino, o uniforme tinha que estar arrumado. Não barba feita, o cabelo bem arrumadinho. O cabelo das meninas presos, né? O cabelo dos meninos também organizado. A sala não podia ter lixo no chão, não podia ter bagunça. Tinha sempre um monitor responsável. A relação com o professor era de respeito. Isso que eu ia falar agora. Tá? Não precisa ser um negócio de palmatória, não precisa ser um negócio muito enérgico, mas tem que ter disciplina. Não estou falando que nos colégios hoje não tenha disciplina. Eu estou falando que alguma coisa no colégio militar está dando certo, que nas outras escolas não está dando. Nós temos os números dos indicadores das escolas militares no estado que provam isso. Mas o que está sendo diferente? Hierarquia e disciplina. Organização para manter a escola no trilho. Porque o conteúdo pedagógico é o mesmo da outra escola. Agora, com muito prazer e honra, eu colocaria meus filhos na escola militar. Hoje a gente está tendo demanda de vagas, concurso para entrar na escola militar por causa do excesso de candidatos e poucas vagas. Então o governador Mauro Mendes passou uma diretriz para o secretário de Educação, Alan, para aumentar a quantidade de vagas de colégio militar. E a corrida foi grande no interior, porque todo mundo quer, na sua cidade, uma escola militar. Nem que seja uma, mas hoje não temos capacidade para fazer em cada cidade ainda. Tá certo. Eu não sou a favorzaço, até tentei colocar minhas crianças aí uma vez, difícil, muito. Tinha uma diretora de uma escola militar aqui, a Coronel Evandra, essa é linha dura, e eu fiquei mais fã dela por conta disso, né? E tem que ser mesmo. E o pessoal procurando. E agora está aí o governo, aos poucos, expandindo aí essa oferta, ainda que não suficiente, porque a procura é muito grande. Alexandre Bustamante continua conosco após o intervalo comercial. Tem pergunta? 999, está aí na tela, 99932-2529. Opinião dá um tempinho e volta já já. Bem, a gente retoma a entrevista aqui ao vivo com o Alexandre, esse corintiano. Atleticano. Atleticano? Atleticano. Você falou que era corintiano da outra vez. Ah, não, você estava torcendo contra o Flamengo, por isso qualquer time serve, né? É. Aliás, a propósito, eu sou Flamengo, aliás, eu sou Corinthians, quinta-feira agora, porque até desde criancinha, porque se o Corinthians ganha do Inter lá, e a gente tem que ganhar do São Paulo também, né? Falei, nossa. Alexandre o Grande, que não é o rei da Macedônia, mas é o secretário de Estado de Segurança Pública conosco aqui, falando
ao vivo no Opinião. Caroline, tem uma pergunta aqui no WhatsApp, é isso mesmo? Vamos ter que ler isso aqui? Ver se eu consigo enxergar aqui. Está aqui no telão aqui então, ó, acompanhe comigo. Em todas as entrevistas, o senhor Bustamante foge do assunto. Se possível, gostaria de saber sobre o retorno das visitas presidenciais nos presídios no estado de Mato Grosso, tendo em vista que vários estados já estão realizando visitas com segurança e também distanciamento, e que a normativa é uma prevenção para os reeducandos não se contaminar. Porém, em diversas cadeias, presídios, já ocorreu essa contaminação. Estamos há quase um ano sem visitas. A pessoa não se identificou, não, mas é alguém que está contrariado aí com esse negócio da suspensão das visitas. É uma responsabilidade muito grande do Estado tomar conta dos reeducandos, né? Não é fácil. Se nós aqui fora temos que evitar aglomeração, circulação, você imagina se nós permitirmos visitas aos presídios, às unidades prisionais. Nós estamos falando de uma unidade prisional feita a PCE, que tem 2.500 reeducandos, que recebe, se tiver autorizada a visita, na média de mais de 1.200 pessoas por semana. Como aferir se essas pessoas estão contaminadas ou não, se podem entrar ou não? Vamos dar um exemplo dos países mais desenvolvidos do mundo, na Europa, Estados Unidos. Fecharam as portas. Não tem ninguém que pode entrar na Europa. Ninguém pode entrar nos Estados Unidos. Você imagina numa unidade prisional, onde aquela pessoa pode se vir a adoecer, impactar todo o sistema de saúde do Estado. Se tiver uma contaminação em massa na unidade prisional nossa, em qualquer do Estado, tem na média de 100 a 150 reeducandos, que pode impactar no sistema de saúde. Então, a responsabilidade fala mais alto que as vontades dos familiares. E eu concordo. Há muito tempo estamos sem visitas. Mas elas vão continuar enquanto todos não forem vacinados, porque a responsabilidade nessa hora fala mais alto. Mas vão continuar o quê? As regras vão continuar, você está dizendo, né? As visitas, sem visitas, até todos serem vacinados. As regras sem visita. Enquanto a sociedade não estiver vacinada, o problema da possibilidade de contaminação, então nós temos que manter essa situação. Essa situação ela é dividida entre o Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria, porque não é uma decisão do secretário. Aí sim, é uma decisão da responsabilidade daqueles que têm pela salvaguarda da vida dos reeducandos. Professor. Secretário, as chamadas obras da Copa sofreu muitas e muitas críticas, mas as obras da Copa deixaram um legado importantíssimo para a segurança pública. E a minha pergunta é exatamente nessa direção. Houve um incremento desse legado deixado pela Copa do Mundo ou não? Ou está sendo mantido os mesmos instrumentos que foram deixados pela Copa do Mundo? Essa semana, né, nesses últimos 30 dias aí, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Haja vista que o Cuiabá classificou para a Série A, né? Ou seja, nós vamos ter uma Copa do Mundo aqui no Mato Grosso. São 18 jogos, né? Com um público talvez até maior do que o público da Copa do Mundo. E o Mato Grosso nunca teve um time, nesse momento, com a arena do tamanho que está, com a possibilidade de receber um público por semana de Copa do Mundo, né? Então, todo o aparato que foi utilizado na Copa do Mundo, a experiência da Copa do Mundo de 2014, vai vir ajudar o estado de Mato Grosso agora, nesse momento em que o Cuiabá emplacou a Série A. Então, os sistemas de vídeo, o centro de comando e controle, os protocolos utilizados na Copa do Mundo, todos vão vir ajudar agora. Ou seja, era uma coisa que todo mundo falava que o Mato Grosso nunca ia usar, nunca mais essa estrutura. E nós estamos falando que 6 anos depois nós estamos aí utilizando tudo e da melhor forma. No sistema de tecnologia, por exemplo, o centro de comando e controle, que só tem 12 no Brasil, as 12 sedes da Copa,
Nós aumentamos o volume de câmeras no estado inteiro. A gente já hoje já absorve no nosso sistema de vídeo monitoramento lá câmeras do Brasil inteiro. Estamos falando de mais de 14 mil câmeras, né, que ajudam a análise e a inteligência a trabalhar. Olha só, concurso público, tem uma lei federal que proíbe os estados promoverem, né, realizarem concurso público nesse ano de até final de dezembro deste ano de 2021. Mas, contudo, todavia, o governo pode preparar o edital, né? Porque, olha só, 2022 é um ano eleitoral. Logo, vai chegar um determinado período que não se poderá realizar, não é, concurso. Se o governo preparar esse edital, ou os editais, Polícia Civil, abraço para o doutor Dermerval, né, o Mário Dermerval, que sempre vem aqui e traz alguns números para a gente, bacana, com toda eficiência, Coronel Assis também, da PM. Se preparar agora, neste ano, esse edital, logo começa 2022 já com todo fogo, todo gás. Você não acha que isso já está sendo, ou isso já está sendo consolidado, confeccionado? Com certeza a área de segurança pública, ela não está omissa nas necessidades dela, de entrada de pessoal, de concurso público. Nós temos um calendário. O concurso público da área de segurança demora quase um ano, da lançada do edital até o profissional estar pronto para ser nomeado, tomar posse. Porque você vem uma prova, diferente dos outros concursos, que você faz só a prova escrita, na área de segurança você faz uma prova física, você faz exame médico, você faz investigação social, e após todo esse certame você vai para uma academia, ainda fica um tempo em academia, no mínimo de 3 meses. Então é um concurso muito longo, né? Mas a responsabilidade do Estado, nós temos alguns traves, né? Quando eu falo que nós nomeamos 150 novos servidores socioeducativos, alguns para substituir pessoas contratadas que não eram concursadas por ordem judicial. Então as nomeações estão sendo muito pontuais, atendendo às necessidades de processos, assim como da inauguração de novas unidades que estamos fazendo. Então, não há que se falar hoje que não terá concurso, mas não quer dizer que tem concurso para sair agora. Não, mas agora que eu estou falando é 2022. 2022 é daqui a um ano ainda. Eu estou dizendo que... Então não existe essa nem perspectiva de se trabalhar para começar 2022 já com um concurso. Não existe esse planejamento, pelo menos. O estudo está pronto. Os estudos, necessidades estão prontos, mas nós temos que ter possibilidade jurídica, que tem uma lei federal que proíbe... Não, estou dizendo que é parte... Sim, vamos lá. Tem uma lei federal que proíbe, ninguém sabe como é que vai estar ano que vem. Não adianta eu fazer um concurso para ficar criando expectativa nas pessoas que não serão nomeadas, feito esse do sistema prisional, que foi feito um cadastro de reserva. Não, vamos fazer cadastro de reserva. Depois de feito o concurso, Paulo, a expectativa cresce demais. Então nós temos que ter muita responsabilidade com aquela pessoa que está se preparando para o concurso. Ok, professor. Uma pergunta muito rápida no âmbito da administração da secretaria. Hoje, o número de funcionários, de servidores, de uma forma geral, dentro da secretaria, é um número suficiente para aguentar o rojão, para sair, para ter um desempenho exemplar, secretário? Ou ainda falta muita coisa para dar um incremento maior nesse serviço? Eu não acredito que nenhuma secretaria do Estado, nenhum órgão do Estado tenha servidores o suficientes. Vou deixar bem claro. A gente trabalha sempre no limite, né? Não tem ninguém sobrando em lugar nenhum. Pelo contrário, falta em todos os lados. Mas a responsabilidade também com a coisa pública tem que falar mais alto. A responsabilidade que eu digo é o seguinte: até 2019, janeiro, até o final do ano, eu não tinha dinheiro para pagar as viaturas, para pagar a gasolina, para pagar nada, né? Que são as despesas continuadas. Chegou em 2020, nós conseguimos equilibrar. Sr. Lorenberg, se eu tenho uma ideia, de 2018 para 2019, eu tinha 600 milhões em reais a pagar. De 2019 para 2020, eu fechei o ano com 300 milhões de reais a pagar. Nós estamos falando milhões. No ano de 2020 para 2021, nós fechamos com 134 milhões de reais a pagar.
Nós estamos conseguindo reduzir a dívida que o Estado tinha. Os prestadores de serviço do Estado demoravam 8 meses para receber. Os servidores estavam com 13º atrasado, salário fracionado. E a resposta da gestão atual foi colocar em dia os pagamentos com muita responsabilidade. E se fizermos mais dívida, nomearmos mais pessoas agora, nesse momento, pode ser que esse projeto de equilíbrio do Estado venha a ser prejudicado. Não quer dizer que eu não precise de gente, que a PM não precisa de gente, que a Polícia Civil não precisa de gente, que o bombeiro não precisa de gente, que o sistema prisional não precisa de gente, que o sistema socioeducativo não precisa de gente. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de ter dinheiro para entender o seguinte: hoje nós estamos falando que o governo tem o MT+, para fazer investimentos, mas o salário é despesa continuada. Então eu tenho que ter esse ano e ano que vem também. Então eu tenho que ter muita prudência com o gasto para não endividar o Estado de novo, feito estava em 2018. Teve uma proposta vinda da Assembleia Legislativa, mas que o governo absorveu devido ao fator vício de iniciativa. O deputado não pode promover despesa, né, propor despesa. Aí o governo absorveu como se fosse uma espécie de anteprojeto, que é da tornozeleira eletrônica sendo paga, não é, custeada pelo próprio detento. O governo pegou esse projeto, mandou para a Assembleia aprovou, paf, aí foi para lá e depois de sancionado, a Secretaria Penitenciária deveria ter promulgado, sei lá, colocado em prática, isso nunca foi colocado. O tempo foi passando e acabou que não sendo colocado. Por que demorou tanto? Por que está demorando tanto tempo para se colocar em prática essa ação aí do governo do Estado? Essa política de indenização pelo uso da tornozeleira teve início na Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nós temos reeducandos que são defendidos por advogados e nós temos reeducandos que são defendidos pela Defensoria Pública. O projeto prevê que os que são defendidos por advogados tenham condição de custear suas tornozeleiras. Por que isso? A gente tem um gasto médio anual na ordem de quase 8 milhões de reais com tornozeleiras no estado de Mato Grosso. Isso que eu ia perguntar. Saindo cada uma quanto, mais ou menos? Vamos calcular aí a 350, 400, média. Então, nós temos uma despesa muito alta com tornozeleira, tá? Então, qual que é a ideia do Estado? Se é um benefício para o reeducando, o uso da tornozeleira, benefício porque ele sai do cárcere, ele vai cumprir um semiaberto em casa ou prisão domiciliar. E o juiz determina o uso da tornozeleira. Se ele tem condições financeiras de arcar com aquilo, ele arca. Senão, ele vai ficar recluso na unidade prisional. É uma ideia que surgiu no período mais difícil da Secretaria, que foi em 2019. No logo período nós chegamos lá. Eu acredito que, como é um projeto de multifacetas, né, ele tenha demorado um pouco nas unidades de área meio. Você tem que criar regulamentos, você tem que saber qual fonte o recurso vai entrar, qual é a forma que esse recurso entra, essa indenização, ela retorna para a Secretaria de Segurança ou ela volta para a Secretaria de Fazenda. Então, esses meandros da parte econômica, realmente tem que ser feitos estudos para depois, no futuro, ninguém questionar que está sendo pago irregular, que tem que devolver o dinheiro. Então, realmente demora, porque é uma coisa nova. E a gente quer que esse negócio seja feito com muita responsabilidade. Tá certo. Para ser justo, né, da parte do parlamento quem propôs foi o deputado João Batista, que já foi presidente do Sindispen, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, né? O secretário está dizendo que foi uma situação que teve origem ali no seio da Secretaria Foi uma ideia discutida com o deputado João Batista, ele levou a proposta para a Câmara, nós discutimos muito sobre esse tema. Professor, uma última pergunta aí para o digníssimo secretário. Secretário, é uma pergunta que provavelmente o senhor já deve ter ouvido muitas e muitas vezes, mas não custa nada. A situação pandêmica diminuiu a violência no estado de Mato Grosso ou não influenciou nessa diminuição? 40 segundos para essa resposta. Eu acredito que tenha tido impacto, sim, mas não é o fator primordial para a redução. Nós temos 27 estados do Brasil e nem todos reduziram.
se fosse uma situação que fosse fator preponderante, os 27 estados que estão acometidos com a doença, com a pandemia, teriam reduzido. Eu acredito muito na qualidade dos nossos profissionais, nas ferramentas que estão sendo empregadas, na forma como o governo tem atuado, na parceria da população do estado de Mato Grosso, que tem ajudado, denunciando, participando da segurança. Isso sim, são fatores que ajudam a nós a reduzir os indicadores da criminalidade. Alexandre Bustamante, secretário de Estado de Segurança Pública, o programa Opinião, TV Pantanal, o Grupo Gazeta agradecem sua vinda mais uma vez aqui. Muito obrigado. Sempre que tiver que discutir segurança pública, eu estou pronto. Um abraço para minha amiga Débora Siqueira, que é assessora de comunicação lá da CESP. Um abraço para você, Débora. Muito obrigado, viu? Professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, secretário. Até amanhã, amigo telespectador. Então, amanhã a gente entrevista aqui ao vivo às 7h30 da noite, Dilmar Dal Bosco, deputado estadual, agora hoje eleito vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, que terá o comando de Max Russi e também líder do governo na Assembleia Legislativa. Dilmar Dal Bosco às 7h30 desta quarta-feira, aqui na TV Pantanal. Fica bem, fica com Deus também.